Bom dia, irmãos. Esse é um dia muito especial, o dia que o Senhor fez. Todos os dias são especiais, mas o domingo é mais especial ainda, porque é o dia que o próprio Deus separou para a sua glória, para o seu louvor de uma maneira especial. Deus está presente em todos os dias da nossa vida, mas Ele está numa maneira especial no domingo, porque foi Ele mesmo que separou esse dia, um dia da semana, para que nós pudéssemos buscá-lo, deixar as nossas preocupações, a nossa correria, os nossos afazeres de lado, e temos muitas coisas para fazer, dentro de casa e fora de casa, mas Deus separou esse dia em especial. A palavra do Senhor diz assim: 6 dias você deve trabalhar, mas no 7º dia você deve descansar de todas as obras, separar delas para o louvor do meu nome, diz o Senhor. Então esse é o dia que o Senhor fez, o dia que nós nos encontramos nesse local para buscar mais a Deus em conhecimento, em sabedoria, em paz na nossa vida, para conhecê-lo mais, para poder adorar a Deus mais ainda. E esse é um privilégio que nós temos, de conhecer Deus mais e melhor, para adorar a Deus mais e melhor na nossa vida. E o tema da nossa lição é justamente esse, Quem tem a lição aí, está escrito lá na lição de número 6, só lhe deu glória, só lhe deu glória. Esse é o tema. O que é só lhe deu glória? A palavra só lhe deu glória significa glória somente a Deus. O homem, a mulher e todos os animais e tudo que existe, até as coisas inanimadas, foram criadas para dar glórias a Deus. Uma pedra dá glórias a Deus. Uma planta dá glórias a Deus. O sol brilha para a glória de Deus. A lua, as estrelas, tudo que existe no universo, até o animal mais pequeno, mais ínfimo no mundo, existe para a glória do Senhor. Não existe somente para si mesmo, para dar glória ao Senhor. Nós vamos ler um texto bíblico, depois nós vamos orar mais uma vez, buscando ciência na palavra do Senhor. O texto da nossa lição está lá em Isaías. Peço que você abra a palavra do Senhor aí, no profeta Isaías, lá no Velho Testamento, e vamos ler apenas um versículo. Isaías 42, versículo 8. Confira aí comigo. Isaías, profeta Isaías, capítulo 42, somente o versículo de número 8, e aí diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem. Toda a honra e toda a glória deve ser atribuída unicamente a Deus, não a homens, não a imagens, mas unicamente ao Senhor. É isso que diz aqui o profeta Isaías. Então vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor por esse privilégio, por poder conhecê-lo um pouco mais e poder fazer aquilo pelo qual nós viemos fazer nesse mundo. Nós não viemos nesse mundo para passear, nós não viemos nesse mundo para se divertir, nós não viemos nesse mundo apenas para trabalhar, para se casar, ter filhos e morrer. Simplesmente, nós temos um propósito quando Deus nos colocou nesse mundo. E esse propósito maior é glorificar a Deus com todo o nosso ser, com a nossa mente, com os nossos lábios, com a nossa vida, com os nossos atos, glorificar o nome de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso e poder aquietar a nossa mente, o nosso coração nessa manhã, para aprender mais da sua santa e bendita palavra. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez, pela terra e por nós existirmos nesse mundo, termos um nome, termos uma família, temos um local onde o Senhor nos coloca, para nesse local ver a Tua beleza, a Tua maravilha ao nosso derredor,
e poder, através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, todos os nossos sentidos, poder te perceber, Senhor Deus, na criação que o Senhor fez, no nosso corpo e nos nossos privilégios que nós temos para adorar e glorificar o Teu nome. Ó Senhor, dê-nos essa noite, abra o nosso coração, o nosso entendimento. E ó Senhor Deus, que a nossa alma possa se alimentar da Tua palavra nessa manhã, porque a Tua palavra é vida, porque ela é pão, porque ela é saúde para aqueles que buscam a Tua presença. Sê conosco, Senhor Deus, coloque também esse desejo naquelas pessoas que não quiseram vir à Tua casa, colocando o Teu desejo nos seus corações, de buscar a companhia dos irmãos, de procurar aqueles que estão realmente com desejo no coração de Te buscar. Coloque esse desejo assim como o Senhor colocou no nosso coração nessa manhã. E fique com aqueles que não puderam vir à Tua casa, mesmo desejosos, não puderam vir por alguma situação. Sê com eles também, abençoando do mesmo modo como o Senhor está nos abençoando nessa manhã. Fique conosco, é o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Outro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem aí, é num salmo bastante conhecido, o salmo de número 19. Somente o primeiro versículo. Bastante conhecido, os irmãos já conhecem de cor, não é? Que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Muito conhecido, né? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Céus aqui e firmamentos, irmãos, é considerado sinônimos, é uma maneira diferente dele dizer a mesma coisa. O Salmo sempre vai fazer isso, né? Sempre há esse paralelismo nos Salmos, né? Ele vai sempre repetir duas ideias ali, mas é a mesma coisa, simplesmente reforçando essa ideia. Mas os irmãos percebam aí, que diz aqui, os céus, né? Por que no plural, né? Porque às vezes a gente fala o Salmo de cor, mas a gente não para perceber as palavras, e esse é um erro muito grande quando a gente lê a Bíblia, né? A gente lê corrido a Bíblia, e muitas vezes não para refletir no que a Bíblia está falando, né? Isso se chama meditação. Você não deve apenas ler a Bíblia, mas você deve procurar na sua vida meditar na palavra de Deus, né? O Salmo 1 fala exatamente sobre isso, né? O que diz o Salmo 1? O comecinho lá, quem é que pode dizer? Salmo 1. Alguém se arrisca? Então alguém procure na Bíblia, então. Como que está aí? Não procurou? Fala aí, irmão, então fala aí. Salmo 1. Antes, e nela medita, né? Bem-aventurado o homem que não anda procurando o pensamento dos homens, porque não serve para nada, né? O pensamento dos homens sem Deus não serve para nada, nem para eles mesmos. Mas antes, o cristão medita na palavra do Senhor. Meditar é diferente de você decorar. Meditar é diferente de você ler. Meditar na palavra de Deus é saber o que aquilo significa para a sua vida. Então, é importante você aprender a meditar na palavra de Deus. O que ela diz, o que ela significa na sua vida, o que ela representa na sua vida. E aqui no Salmo 19 diz assim, os céus, porque na questão do hebraico, né, da nação que foi escrito isso aqui, para eles existem 3 céus. Essa é a atmosfera. O primeiro céu é essa atmosfera que a gente vê, onde voam os pássaros, os aviões, onde há nuvens, onde há chuva, onde brilha essa atmosfera maravilhosa ao nosso redor. Esse é o primeiro céu, é onde nós estamos, é onde as coisas acontecem nesse mundo,
né? Esse é o primeiro céu, é o primeiro lugar da habitação de Deus. É assim que Deus habita aqui, nessa terra, nesse local, nesse mundo específico. Quando fala de céu, aqui está falando ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor é a primeira habitação de Deus. É a primeira manifestação de Deus na vida. O segundo céu para o judeu é além dessa atmosfera, é na estratosfera, é depois desse céu aqui, é onde a habitação das estrelas, onde você não vive lá sem ar, você não consegue viver lá, mas é onde existe uma imensidão de mundos e mais mundos, estrelas mais estrelas. A lição aqui diz do professor, né, fala assim que existe 200 bilhões de galáxias conhecidas. Imagine vocês, não dá nem para a gente imaginar, né? Uma galáxia, irmãos, é composta de bilhões de estrelas, de planetas, que não dá nem para enumerar. Uma galáxia, imagine 200 bilhões de galáxias aí espalhadas no mundo conhecido. Até o homem pode enxergar. Não sabemos a imensidão disso, né? Esse daí é a segunda habitação de Deus, que Deus não habita somente aqui, nessa parte do mundo, mas também nas estrelas, onde Deus fez uma vastidão lá, brilhando e manifestando a sua glória no céu, resplandecendo no céu inteiro, lá coisas maravilhosas, né, acontecendo lá no mundo afora. Mas existe também o chamado terceiro céu. Você se lembra lá quando Paulo fala assim, que ele foi ao terceiro céu e voltou? Ele foi lá, foi o único na história que foi e voltou. Ele esteve lá, ele foi lá no terceiro céu, é onde nós chamamos da habitação de Deus, onde existe o trono de Deus, onde existem os anjos, onde existe uma criação vasta glorificando a Deus ali, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que esperam em Deus. Então existe um terceiro céu, que é a nossa habitação final, né? Nós temos essa habitação temporária aqui, onde a gente, né, nasce e morre, desde o berço até a sepultura, né? Essa é a habitação não permanente, ela é temporária na nossa vida, seja lá quantos anos nós tivermos nesse mundo, mas ela é temporária. Mas a Bíblia diz que há esse terceiro céu que nós almejamos, onde a glória de Deus, lá sim, Deus é glorificado sem pecado, né? Nesse primeiro céu tem pecado, naquele terceiro céu existe a ausência do pecado, onde quem está lá, quem já partiu, e os anjos que foram criados estão glorificando a Deus, imagine só, sem pecado nenhum, glorificando a Deus, sem impedimento nenhum, vendo a face de Deus, na imagem de Cristo Jesus, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Então, os céus proclamam a glória de Deus dessas três maneiras. Mas é interessante que nesse mundo de pecado onde nós vivemos, cheio de pecados em nós, porque o pecado habita em nós, né? O pecado não está apenas no mundo, mas o pecado habita em nós. E em nosso redor também há muito pecado, ainda assim Deus está sendo glorificado. Isto é maravilhoso aos nossos olhos, mesmo no meio do pecado, Deus está sendo glorificado ainda. Deus chama pessoas ainda para glorificar e bendizer o seu nome. Elas são despertadas do sono da morte, elas são chamadas das trevas para a luz, para glorificar o nome de Deus. Reconhecer Deus na sua vida, da sua bondade, do seu amor, da sua maravilha na sua vida, que ele reconhece que foi Deus quem o fez, ele reconhece que é Deus quem o sustenta em todas as coisas. A Bíblia diz assim, nós despertamos porque o Senhor me sustenta. Você despertou hoje, não foi? Você só acordou hoje porque Deus te sustenta. Porque se Deus não te sustentasse, você não acordaria hoje. Se Deus não te sustentasse, se Deus não permitisse que você respirasse, você não viveria mais. O seu coração bate hoje pela graça de Deus, porque Ele permite que o seu coração bata hoje.
Se você andou hoje, a Bíblia diz o seguinte: nele nós movemos, nele andamos, nele nós fazemos as nossas obras, é nele, porque se Deus cortasse essas coisas na sua vida, você não andaria, você não enxergaria, você não faria mais nada se não fosse pelo poder de Deus. Então tudo que você faz, tudo que você só é porque Deus permite que você faça. Não existe nada se não fosse o sustento de Deus. É isso que nós vamos falar nessa manhã. Se Deus não estivesse sustentando todas as coisas, Ele não apenas criou e disse: olha, viva aí, se vire, tenha livre-arbítrio, faça o que você quer. Não, todas as coisas são sustentadas pelo poder de Deus. Desde do início da vida até o dia da sua morte, todas as coisas estão sendo sustentadas pelo poder de Deus. E algumas pessoas, despertadas do sono da morte, reconhecem isso na sua vida, que Deus os sustenta. Você tem pão na sua casa? Graças a Deus, veio das mãos do Senhor. Você pode se alimentar daquelas coisas ali? Graças a Deus, porque Deus permite que você tenha saúde, vigor, disposição para comer aquelas coisas ali e se beneficiar dela. Todas as coisas que existem por causa da glória de Deus. Deus é o único que dá e não recebe nada em troca. Ele dá continuamente. E essa graça, irmãos, é manifestada, como vamos falar assim, de glória de Deus, não é manifestada apenas na salvação, mas é sustentada em todas as coisas e todas as áreas da nossa vida. O ímpio, a Bíblia fala assim que o sol, a chuva, cai sobre bons e maus, indistintamente. A glória do Senhor, por isso que a Bíblia diz assim que a terra está cheia da glória do Senhor. Ela não acontece apenas na casa do crente, na vida do crente. Acontece de uma maneira especial, mas a glória de Deus está repleta. Todos os ímpios, aqueles que não louvam a Deus, recebem das mãos do Senhor. Recebem gratuitamente. Eles não reconhecem, mas mesmo assim, Deus dá continuamente. Mas algumas pessoas são despertadas, são buscadas para reconhecer que Deus é o seu Senhor. O salmista aqui é uma dessas pessoas, e nós também, e diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Isso aqui é uma manifestação de fé, é quando você reconhece que todas as coisas, olha só como isso aqui é importante, que o primeiro, que como diz a nossa lição aqui, a primeira maneira que você pode glorificar a Deus é através de coisas intrínsecas em Deus. Aquelas coisas que estão em Deus. Nós não vamos falar dessa maneira de glorificar a Deus. É como Deus é, são os atributos de Deus. São coisas atributivas a Deus. O ser de Deus, a sua bondade, o seu poder, a sua glória, a sua santidade. Todas aquelas coisas intrínsecas em Deus, nós devemos glorificar a Deus. O que Deus é. Mas nós vamos falar hoje mais naquilo que Deus faz. Esse é o propósito da lição. É o que o texto está dizendo aqui. A glória de Deus se manifesta em todas as coisas que Deus fez. Existem coisas intrínsecas da bondade de Deus, do ser de Deus. E devemos adorar a Deus pelo aquilo que Deus é. Mas hoje nós vamos falar de coisas que Deus fez. Por exemplo, a salvação. A salvação é um ato soberano de Deus. A criação é um ato fora de Deus. Não é Deus. Então, nós vamos falar das coisas que Deus manifesta que devem ser criadas pelas coisas criadas por Deus. Não é propriamente o ser de Deus. Existem livros e mais livros falando dos atributos invisíveis de Deus. São aquelas coisas que nós não vemos, mas sabemos que Deus é bom. Alguém aqui viu Deus? Ninguém viu Deus propriamente, mas nós sabemos que Ele existe. E a Bíblia fala desses atributos que Deus é. Muitas vezes diferente dos nossos atributos. Por exemplo, Deus é eterno. Deus não tem começo e nem fim. Todas as outras coisas criadas, são as coisas manifestadas, têm começo e vai ter fim. Toda a criação vai ter fim. Os cristãos têm um começo e vai ter uma eternidade pela frente, mas ele teve um começo. Deus nunca teve começo. Então, quando nós falamos da eternidade de Deus, são atributos invisíveis de Deus que nós devemos glorificar. Dizer: Senhor, Tu és de toda a eternidade.
Tu és todo sempre, nunca teve um início e nunca vai ter um fim. Mas nós temos um início e pela graça de Deus vamos continuar por toda a eternidade com Ele, mas nós tivemos um início. Então são atributos que nós falamos, atributos de Deus. A sua santidade, por exemplo, ela é perfeita, ela é absoluta. Então são coisas que Deus é, mas hoje nós vamos falar somente das coisas que Deus manifesta na sua glória. Bom, primeira questão é o significado da palavra glória, né? O que significa a palavra glória? E o texto diz assim: palavra glória, quando associada às pessoas de Deus, não é uma tarefa fácil. O sentido básico da palavra glória é esplendor, majestade e poder. Aquilo que Deus manifesta através das suas obras. Então nós podemos conhecer a Deus. Como você conhece a Deus? Através das obras que Ele manifesta. Então é isso que é esplendor. É aquilo que Deus manifesta. Quando você olha, por exemplo, uma criança, um bebê saindo de uma mulher. Que coisa maravilhosa, né? Um ser que foi gerado ali no útero de uma mulher, ele vem à luz, perfeito, começa a crescer, é uma coisa maravilhosa, é como se viesse do nada, e surgindo. Então esse é um tipo de glória. Quando você vê uma planta, uma plantação de flores, de lírios, as coisas mais variadas do mundo, quando você vê a variedade de animais no mundo, quando você vê a variedade de peixes lá no oceano, tudo que você vê, aquilo lá são manifestações da glória de Deus. Então é isso que a palavra glória representa propriamente. São as manifestações de Deus no mundo. Mas o homem pecador, ele está cego para essas coisas. Ele não enxerga. É por isso que nós falamos que esse tipo de glória de Deus, ela é insuficiente para o homem. O homem natural não pode chegar àquele conhecimento de Deus pela natureza. Ele não pode, ele não consegue. Ele vê tudo, ele vê quantas maravilhas, mas ele não consegue enxergar Deus por detrás daquelas coisas. Muitas coisas atribuem ao acaso, né? Ao Big Bang, às manifestações apenas químicas, físicas, naturais, mas não consegue chegar a um Criador por detrás. E elas elas não foi feita com esse propósito. Quando Deus fez o universo, veja bem, quando Deus fez o universo, Ele fez primeiro o universo, depois colocou o homem ali, para que ele pudesse conhecer a manifestação de Deus lá no mundo. Mas o homem, depois do pecado, ele ficou cego para essas coisas. É por isso que nós precisamos de uma manifestação melhor do que a natureza, porque a natureza para o homem ficou cego. Então ele precisou de uma manifestação mais perfeita, que é a sua palavra. Não é? Por isso que é insuficiente. O homem não pode chegar àquele conhecimento de que Deus é um Deus salvador, perdoador pela natureza. Você não tem esse aspecto que Deus salva pela natureza, mas você precisa de um conhecimento especial de Deus, que é a sua palavra, que vai falar que esse Deus, além de amoroso, Ele é um Deus perdoador que salva os seus. Então é uma outra história, mas nós vamos ficar aqui apenas nessa majestade de Deus. Mesmo o homem cego, depois que ele reconhece a Deus pela sua palavra, ele volta para a natureza e fala: que Deus bom, que Deus maravilhoso, Ele que me fez, né? Então existem vários salmos que vai falar sobre isso, da manifestação da glória de Deus para a nossa própria vida, né? Então você vê assim, alguém que recebe um prato de comida na frente, o ímpio vai falar assim: isso aqui vem da natureza, a terra deu, então eu produzi, eu consegui, eu fiz, então isso vem naturalmente. Mas o cristão não, ele enxerga um prato de comida além daquele prato. Eu sempre falava para os meus filhos exatamente isso, falava o seguinte: olha, não veja apenas o prato de comida, enxergue o amor de Deus por detrás desse prato de comida, ou na frente desse prato de comida. Não é apenas você ter o alimento ali na frente, mas enxergar a bondade, o poder, a graça de Deus através de um prato simples de comida. O ímpio passa por ali
come e não enxerga Deus ali. O cristão que foi chamado, foi desperto pela palavra de Deus, ele enxerga muito mais do que isso, a manifestação da glória de Deus. E essa manifestação é interessante, lá no Velho Testamento, foi manifestada às vezes até com um Shekinah. Você já ouviu muito essa palavra Shekinah, né? O que era o Shekinah? Deus, quando chamou o povo de Israel, fez a nação ali, ele mandou fazer uma tenda, né, que eles pudessem carregar. E essa tenda era dobrável, então ela é transportada de um lugar para o outro. Mas de quando em quando Deus manifestava a sua glória através do Shekinah. Essa palavra Shekinah significa a glória do Senhor. Então de quando em quando Deus descia a sua glória sobre aquele ato do culto ali e a casa ficava cheia. Às vezes as pessoas achavam que era até cheia de fumaça, mas era a glória de Deus. E às vezes não cabia mais ninguém ali, todos tinham que sair, porque a glória de Deus tinha enchido aquele lugar ali. A manifestação da glória de Deus. Então eles não podiam ficar ali, porque era tão resplandecente que ele não podia ficar lá. A glória de Deus às vezes se manifestava em Moisés. Vocês lembram de Moisés? Quando ficou 40 dias e 40 noites lá, escrevendo lá as 2 tábuas da lei. Quando ele desceu, o que aconteceu? As pessoas não podiam olhar para Moisés. Por quê? Estava repleto da glória do Senhor no rosto de Moisés. De tanto ele ficar contemplando ali, Deus manifesto ali, o seu rosto brilhava, manifestando a glória de Deus. E ele precisava usar o quê? Um véu para poder se comunicar. Imagine, Moisés ficou lá tempos e tempos ali comunicando a vontade do Senhor, falando da lei de Deus, que era expressa em 10 mandamentos, falando da vontade do Senhor, mas ele não podia ficar ali, por quê? Porque o seu rosto resplandecia. No tempo de Jesus, por exemplo, quando ele chamou 3 dos seus ali para estar com eles ali, eles viram, né, a glória do Senhor Jesus Cristo transformada, transfigurada. E o mais interessante, quando Jesus fez isso, ele falou o seguinte, né, ele falou assim, olha, aqueles que estão lá, que já foram lá, são mais brilhantes do que o sol ao meio-dia. São mais brilhantes do que o sol ao meio-dia. Todos aqueles que estarão lá na glória, estarão refletindo, não serão a glória de Deus, estarão refletindo a glória de Deus na sua vida e serão mais brilhantes do que o sol ao meio-dia, porque eles vão refletir a glória de Deus lá no céu. Imagine aquela pessoa que você sabe que morreu crente no Senhor Jesus. Pois é, ela está andando lá na Nova Jerusalém, sendo mais brilhante do que o sol ao meio-dia, resplandecendo a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada através de um brilho, de uma glória maravilhosa, pura, perfeita de Deus. E Deus, na sua imensidão, na sua graça, Ele transmite essa glória para nós nos nossos dias, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, que Deus reflete a sua glória na nossa vida. Aí Ele fala assim que ilumina o nosso entendimento, ilumina o nosso coração. Isso é a glória de Deus no coração dos homens. Quando a palavra de Deus é pregada fielmente, e quando o Espírito Santo de Deus atua na vida de um coração de uma pessoa, é como se viesse ali a luz do mundo e resplandecesse nas trevas do nosso coração. Esta é a glória manifesta no coração de Deus, no coração do homem. Quando Deus manifesta a sua verdade ali, e essa mente é despertada no coração do homem para a glória do Senhor. Então é a glória de Deus. A Bíblia diz assim, João diz o seguinte, que a luz veio ao mundo. A verdadeira luz veio ao mundo. Mas os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a luz. Os homens viram, na época de Jesus, Deus se manifestou através de Cristo, eles viram que era a luz de Cristo, mas eles amaram o quê? Mais as trevas do que a luz. Esse é o maior problema dos homens, porque você prega o evangelho para as pessoas, você fala do amor de Cristo para as pessoas, elas ouvem, ela pode até perceber uma questão de verdade ali, mas elas vão o quê? Amar mais as trevas, mais o pecado, e não vão se aproximar da luz, porque o pecado é muito forte, e ele vai querer mais as trevas do que a luz.
porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é que elas não perceberam a luz, mas elas vão falar assim, não, eu vou querer mais o pecado das trevas. Ele vai amar mais. Por isso que a palavra do Senhor, Arão, diz o seguinte, né? O homem é pendente para o mal. Ele pende para o mal. Ele sempre, se deixar por conta dele, ele vai escolher o quê? Entre o bem e o mal. Você acha que ele vai escolher o quê? Ele sempre vai escolher o mal. Escolher o bem é uma atuação do Espírito Santo de Deus, da iluminação que Deus faz na nossa vida. É por isso que nós precisamos da glória de Deus sendo manifestada na nossa vida. Por que essa doutrina aqui ela foi falada lá pelos reformadores? Porque na época a igreja chamada Igreja Católica dizia que toda a glória deveria ser dada a Deus. Então eles estão conosco nessa parte. Então devemos glorificar a Deus. Mas eles falaram também que devemos glorificar aos santos. Por isso que o texto diz assim, só lhe deu glória. O nosso problema com a Igreja Católica é somente nessa palavra só lhe deu. Só a Deus. Porque eles colocam Deus e colocam também o quê? Os santos, que devem ser adorados, venerados, buscados. E não somente veneram, mas eles pedem também aos santos. Eles suplicam primeiro a quem? Aos santos. Então, o erro deles não é porque eles não adoram a Deus, é porque eles adoram a Deus mais alguma coisa. Eles adoram a Deus, mas tem outras coisas também, aos santos, principalmente a Virgem Maria, segundo eles, né? Eles falam assim, você não pode ir direto a Deus, você tem que ir para alguém que seja sensível a você. Nem Jesus eles falam já direto aos santos. E criaram, através das histórias, da história da igreja, muitos e muitos santos, estão criando mais ainda, isso daí não para. E eles nunca reconheceram isso. Sempre vão criar santos e mais santos para interceder por nós, para pedir por nós. E nós dissemos o seguinte, não, somente a Deus toda a honra e toda a glória, e a homem nenhum. A lição vai falar sobre isso, né? O primeiro ponto é esse, a glória de Deus na adoração, né? Adorar somente a Deus, ninguém mais. E a igreja evangélica hoje pode cair nesse erro? Pode e está caindo. A igreja evangélica hoje, muitas vezes, tem levantado pessoas, grupos, que às vezes adoram. Pode perceber, que é o culto à personalidade. Hoje e a lição vai falar sobre isso aqui também. Culto à personalidade. Há muitos cultos evangélicos, onde as pessoas vão lá atrás do pregador. Isso é um problema sério. Estampam lá o rosto dele, fulano de tal vai estar lá. As pessoas vão, porque fulano de tal está lá. Se não for fulano de tal, então eu não vou. Então não vou lá. Não é um perigo muito grande? Ou vocês não acham? Não, pastor, é que ele é bom. Tudo bem, eu acho que ele é bom mesmo, deve ser bom. É que ele fala de um jeito, tá certo. Mas por que você não vai quando ele não está? Tem gente, lá em São Paulo, né, é muito interessante isso, só para vocês terem uma ideia. A pessoa vai, toma um ônibus, toma um trem, andam bastante para ir no lugar lá onde está tal pessoa lá. E vai. Isso numa segunda-feira à noite, você sabe como é o trânsito em São Paulo. Ela toma um ônibus, ela toma um trem, ela vai lá, assiste a pregação. Num dia difícil de São Paulo, mas no domingo da manhã não está na igreja lá, na escola dominical dela. Eu falo o seguinte, puxa vida, esse fulano deve ser muito bom mesmo, né? Mas se ele é tão bom assim, por que você não é despertado para vir na sua igreja domingo de manhã? Como essa pessoa é tão bom que nos desperta para você a necessidade da sua igreja
num domingo de manhã, onde não tem trânsito, onde é mais fácil, onde está perto da sua casa. Mas na segunda noite, ele vai lá no fulano de tal, faz tudo aquilo lá, e se gloria disso daí, de ir lá no fulano de tal, ouvir aquelas coisas. Mas no domingo de manhã, isso é culto, irmãos. Não é por causa da pessoa lá, não, é por causa da própria índole das pessoas, vão atrás de gente. Mas quando é para fazer coisas assim, comuns, não vou não. Se for fulano de tal, eu vou. Se não for, pode ser um erro da vida da pessoa. E a lição desperta muito para isso. Somente a Deus toda a honra e toda a glória. Certa vez eu fui numa igreja, e a pessoa lá, tinha saído uma pessoa muito boa na igreja, pelo dito lá, né? Aí a pessoa, não, fulano de tal que é bom. Fulano de tal. Eu disse, eu duvido disso, que ele é bom assim. Por quê, pastor? Olha como vocês estão. Se ele fosse tão bom assim, não era para vocês serem crentes melhores? Mas porque ele saiu, vocês também ficaram murchos? Ora, se ele é tão bom assim, deveria ter feito um bom trabalho na vida de vocês ser bons, com ou sem ele, na vida. Às vezes as pessoas medem a sua fé, as suas coisas, pela vida de pessoas, porque ela fala, porque ela faz, e isso pode ser um perigo para a nossa fé cristã. Por isso do alerta aqui. A Igreja Católica não foi assim, adorando os santos de uma hora para outra. Essas coisas foram entrando na igreja aos poucos. E o culto à personalidade hoje nas igrejas evangélicas é um perigo desses líderes aí, né, ser conduzindo todo o pensamento da igreja. Eu acho que eles são bons, mas se a sua fé está baseada apenas em pessoas, através de pessoas, isso pode ser um perigo grande e grave na sua vida. Por isso, a sua atenção deve estar na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou também de Cristo. Então, o que ele estava querendo dizer é que não era ele, mas era Cristo que eles deveriam seguir. Nunca pessoas, nunca personalidades, mas sempre voltar-se para Deus, para a glória de Deus. Isso pode ser um perigo. Como eu estava dizendo, na Igreja Católica, como é que foram entrando os santos lá? Foram através de testemunhos. Olha só que coisa mais simples na Igreja Católica, né? Como foi entrando a ideia dos santos? Tinha uma parte lá do culto, lá bem no início, não havia idolatria ainda. O que foi? Foi dar testemunho dos cristãos. Então vinha alguém na frente da igreja, olha que coisa mais assim, sem problema nenhum, né? Uma coisa mais simples, né? Olha, fulano de tal morreu em nome do Senhor. Foi devorado lá pelos leões, e dá um testemunho da fé daquelas pessoas, não tinha problema nenhum, não tinha, né? É uma coisa muito infantil, muito simples, uma coisa até boa, né? Dar testemunho das pessoas que tinham morrido em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí começaram a falar de fulano, de fulano, de fulano, dos seus exemplos. Aquilo lá foi crescendo na igreja, e foram criando datas para aquelas pessoas que tinham morrido lá, demonstrando a sua fé. Primeiro foi colocando datas. Olha, essa data de fulano de tal. Aquilo lá foi crescendo, então vamos separar esse dia aqui. Fulano de tal, foi o fulano lá que morreu pela fé que ele tinha, genuína, perfeita. Então foram criando as datas. Depois disso, o que aconteceu? Foi trazendo panos, né? Um pedaço de uma caneca, um pedaço de um crucifixo que essa pessoa carregava, foram trazendo, olha, isso aqui é um pedaço da vida daquela pessoa lá, é uma camisa, é um utensílio que ele usava, é uma sandália, foram trazendo relíquias dessas pessoas que estavam ali. Aí foi começando a idolatria daquelas pessoas ali, e achando que eram tão perfeitas, tão maravilhosas, que ela foi crescendo muito, que eles foram também adorando essas coisas aí. Depois, o que aconteceu depois? Para o final de tudo, a imagem daquela pessoa. Então, os artesãos fizeram imagens e começaram a se dobrar, a solicitar, a pedir por aquelas pessoas que estavam lá. Você vê como foi entrando aos poucos essa questão. Se a gente perder de vista
a questão de somente a Deus glória, a gente pode entrar por esse caminho também de culto à personalidade, que pode causar muito prejuízo na vida da pessoa, ficar dependendo de pessoas nessa questão aqui. E a lição trata muito bem disso, e eu gostei dessa lição, porque nós podemos cair nesse perigo aí, de ver pessoas muito boas, e a nossa fé está baseada na vida, do que ele falou, do que ele fez, assim por diante, e não na obra sacrificial de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essas pessoas são bênçãos do Senhor para a nossa própria vida, para a nossa edificação. Graças a Deus nós temos professores, temos palestrantes, temos pregadores excelentes, mas a nossa fé não deve estar baseada nesse tipo de gente, nesse tipo de pessoa. Não foi ele que morreu pelos seus pecados, não foi ele que deu vida para você, não. Como diz a palavra do Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que eles fiquem apenas como instrumentos na mão de Deus para te conduzir a Cristo e não a eles. Tem gente que fala mais dessas personalidades do que de Cristo. Sabe tudo sobre essas pessoas, mas não sabe nada, são analfabetas em Cristo Jesus. Seguem tudo, compram todos os livros, mas é culto à personalidade e não sabe nada da obra de Cristo no seu. O que Cristo fez no seu coração? Ele não sabe, mas o que aquela pessoa está fazendo? Ele sabe. Então há essa pecaminosidade no coração do homem. Não seguir a homens, não seguir a igreja, não seguir personalidade, mas seguir somente Cristo e Ele somente. Essa é a ênfase da palavra de Deus que deve ser falada nos nossos dias também. Agora nós vamos falar um pouco sobre a glória de Deus na salvação, né? Primeiro é somente a Ele. Como é que isso acontece? Glória a Deus na salvação. Como é que você pode glorificar a Deus na salvação? A lição vai refletir muito sobre isso, né? Declara basicamente muita coisa sobre isso. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Como é que Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta na nossa salvação. Alguém abra para mim, por favor, aí em Efésios 2, versículo 8 e 9. Alguém lê, por favor. Não de obras para que ninguém se glorie. Como é que Deus se manifesta? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Então, o homem ele é salvo unicamente pela graça de Deus no seu coração. Não mais coisas, não obras, para que ninguém se glorie. Quando a gente fala de obras, né, as pessoas falam assim, mas nós temos que cooperar, nós temos que ajudar, nós temos que fazer por onde? A Bíblia está dizendo, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, ele frisa, não vem de vocês. É pela obra unicamente, ele começou e terminou a obra no coração. Há 4 estágios da nossa salvação, 4, para você perceber e meditar no seu coração. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos. 4, guarde isso no seu coração. A primeira fase da nossa salvação começa lá na eternidade, quando não havia papai, mamãe, vovô, vovó, titio, bisavô, não havia ninguém, nem seus filhos, nem ninguém. Começou lá na eternidade. Primeira fase é que Deus nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Então começa lá na eternidade. Você estava lá para cooperar nisso daí e dizer assim, ó, coloca meu nome aí. Você não estava lá. Você nem viu, ninguém viu. Isso estava na mente de Deus. Então, primeiro ele nos elegeu, nos predestinou lá na eternidade. Ele já escolheu lá na eternidade os seus. Esse é o ponto da nossa igreja, da nossa fé reformada. Então, Deus elege os seus na eternidade. Você teve participação nisso? Alguém teve participação nisso? Não havia ninguém ainda. Então, por isso, para que Deus se manifeste graciosamente, porque é somente pela graça, começa lá. O início de tudo não é aqui na terra. Não é quando você levanta a mão e fala, eu sou de Cristo. Não, começa lá na eternidade.
Porque Deus nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Começa lá atrás, lá na eternidade. Aí são 4, não são? O segundo qual que é? Nos chamou. Isso aqui é no presente. Em algum momento da sua vida, desde o berço até a sepultura, não sei quando, Deus sabe, quando chama os seus, Ele tem o seu dia, a hora específica, tem o instrumento que Ele vai usar para chamar essa pessoa. Então, essa pessoa é chamada, ela é convidada, ela é conclamada por Deus. Você não se autoconvida para isso. Você não diz, eu quero. Não há quem quer, não há quem corre, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Então, o chamado de Deus, ninguém tem participação também. Não tem participação nisso. Porque a pessoa é chamada, ela é convidada. Você não se convida, você não se chama, você não tem parte nessa obra também. Então, a segunda parte é a questão que Deus chama de uma maneira soberana. Deus chama a quem Ele quer, quando Ele quer. O Senhor Jesus Cristo disse o quê? Não são vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vá e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Jesus quem foi e chamou os seus. É Deus quem chama os seus na história, ninguém tem participação nisso. É um chamado soberano de Deus, quando Ele chama quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não depende da salvação do homem. É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu não. Não é pessoas que se convidam. A pessoa não acorda de manhã e fala assim, agora eu quero servir a Deus, sou filho do Senhor. Não. Mesmo quando a Bíblia fala assim, né? Lá, o Mateus 28 vai dizer o seguinte, né? Vinde todos vós que estáis cansados cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Parece que aí a pessoa, eu aceito ou não aceito. Mas mais adiante, se você continuar lendo, o que Jesus vai dizer? Vai dizer o seguinte, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então existe o chamado geral para todas as criaturas, todas as pessoas. É por isso que nós pregamos, por isso que nós enviamos missionários, é por isso que você entrega folheto, é por isso que você evangeliza, é por isso que você fala do amor de Deus, porque é geral, é para todo mundo. O chamado é geral, mas eficazmente somente para aqueles que Ele chama. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Então as duas coisas estão concomitantes. Primeiro, há um anúncio geral, externo, mas é preciso ser acompanhado do quê? De um chamado interno na vida da pessoa. A pessoa não pode ser salva apenas com um chamado externo, porque ela pode até ouvir, mas ela não vai atender se Deus não estiver assistindo no seu coração, se Deus não estiver acompanhando. Então, até no chamado, nesse segundo ponto, é algo soberano de Deus, que Ele mesmo vai escolher os seus. Chegaram para Jesus e falaram assim, por que o Senhor fala por parábolas e não claramente? E Ele falou assim, eu prego por palavras, para que aquelas pessoas lá não ouçam com os ouvidos, não vejam com os seus olhos, não se convertam e sejam salvas. Então, se você ler todo o Evangelho, você vai ver que Jesus, o Evangelho esconde e o Evangelho também, Ele revela. Ele esconde das pessoas pelos quais Ele não quer, mas Ele revela aqueles a quem Ele quer. Então, o chamado, ele é soberano. O apóstolo Paulo vai falar de uma terceira categoria. E essa categoria, a gente pode pensar que a gente tem participação dela. Primeiro, Ele nos chama na eternidade, depois Ele nos chama Primeiro Ele nos escolhe na eternidade, depois Ele chama no tempo e depois nos santifica. Aí você fala, agora eu tenho participação nisso. Agora é a minha vez. Nesse negócio da santificação, eu tenho participação nisso, porque eu tenho que me santificar todos os dias. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que ir na igreja. Na verdade, nós não temos participação na santificação. É Deus que purifica o nosso coração. A santificação, apesar de ter uma resposta humana, apesar de ter uma ação humana para se santificar, na verdade, essa pessoa só vai fazer aquilo ali se for realmente chamada por Deus. Quando Deus colocar no seu coração vontade, desejo,
usando uma palavra mais técnica, volição, inclinação para aquelas coisas ali. A Bíblia diz assim, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Quando a pessoa diz assim, eu vou orar, ela só vai orar se for assistida pelo poder de Deus. Eu vou buscar mais a Deus. E ela mesma vai agir. Ela a Bíblia fala para ela fazer isso, mas ela só vai fazer isso como resposta de uma ação anterior de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, né? Sou eu que santifico a mim mesmo. Quando ele diz isso, ele está dizendo que ele santifica o seu povo. E quando lá na oração sacerdotal, se você vai perceber lá em João, na oração sacerdotal, ele vai dizer o seguinte, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho anunciado a vocês. Então Deus que purifica o nosso coração, Ele move inclina o nosso coração para buscá-lo. Aí você vai dizer assim, então pastor, eu tenho que fazer. Dá-se essa impressão, mas porque você foi assistido por Deus, porque você foi amparado por Deus, porque você foi conquistado por Deus para fazer aquelas coisas e ser movida, né? Por isso que Deus preparou para que andássemos naquelas obras, e essas obras foi Ele mesmo quem preparou para que andássemos nela. Então dá-se a impressão de que isso é por minha conta, santificação é por minha conta, eu tenho que dar conta desse negócio de me santificar, mas na verdade não é. A santificação ali é o próprio Deus quem santifica os seus para a glória do seu nome. Para que ninguém se glorie, diz o texto lá. Nós acabamos de ler, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Porque senão, poderíamos ficar assim, se depende de mim, então eu posso perder esse negócio aí, eu posso perder a minha salvação. Alguém que diz que pode perder a sua salvação pelos seus atos, está negando a soberania da salvação de Deus, porque acha que depende dele. E se Deus falasse assim, olha, eu te dou a salvação, mas agora depende de você manter isso ou não, todos nós estaremos perdidos. A palavra de Deus é assim, quem é suficiente para essas coisas? Se Deus não sustentar a sua vida, se Deus não sustentar a sua fé, você não continua, você vai perder. Como é que Deus dá e Deus tira? Deus não vai tirar. Uma vez uma pessoa salva, ainda que ela ande não tão como Deus quer, ela vai continuar sendo salva até aquele dia final. Porque Deus não fala assim, agora é por sua conta. Deus não faz isso. Deus salva e dá todos os meios ordinários para que aquela pessoa continue assim. O seu Santo Espírito, a sua palavra, a pregação, a oração, todos são esses meios conducentes de Deus para manter aquela pessoa lá no caminho do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. A salvação, na santificação, depende também dEle. Porque quem aqui é suficiente para dizer, eu dou conta, eu consigo, deixa por mim? Ninguém. Porque se dependesse unicamente de nós, da nossa natureza pecaminosa, há muito os nossos pés teriam se escorregado já, há muito nossos pés teriam, mas Deus quem sustenta a minha fé, graças a Deus por isso, porque se Ele falar assim, depende de você, eu estaria perdido hoje, eu não daria conta desse negócio, eu não conseguiria manter a minha fé, a minha comunhão com Deus, mas Ele é quem permanece. Na verdade, a doutrina que fala assim da perseverança dos santos, na verdade é um termo não muito bem aplicado, porque deveria ser a perseverança de Deus no coração dos homens. Não é o homem quem persevera, mas é Deus quem persevera no nosso coração. E Ele diz, para que os vossos frutos permaneçam. Vá. Então é uma obra de Deus no coração do homem. Ele é que desperta a minha mente para buscar na sua palavra santa. Ele é que coloca no meu coração para ouvir uma pregação boa da palavra de Deus. Ele que coloca no meu coração para ir orar, para suplicar, para evangelizar, para fazer a obra do Senhor. É uma obra de Deus. Você vai dizer, isso não é meu, não vem de mim, não vem de vós, não vem da própria natureza. Todos se extraviaram. E agora o que Deus faz? Ele trabalha, Ele labora na nossa vida para conduzir, para que a glória não seja nossa,
não seja de uma igreja, não seja de uma pessoa, mas seja unicamente de Deus em Cristo Jesus. De tal forma que o apóstolo Paulo diz assim: eu sou o que sou pela graça de Cristo. Você é capaz de dizer isso? Se você é crente no Senhor, se você faz a obra do Senhor, se você lê a Bíblia, se você quer buscar esse desejo, irmãos, uma pessoa só pode dizer quero pela vontade de Deus, pela soberania de Deus, não é por Ele mesmo. Se você fala isso, você vai dizer é pela glória de Cristo, é porque Ele me fez assim, é porque Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, por isso Ele iluminou a minha mente, iluminou o meu coração para buscar e desejar a Ele. Ninguém deseja a Deus naturalmente, ninguém. E não está na sua mão você dizer assim, agora estou salvo, agora não estou salvo. A salvação ela é completa, aquele que começou há de terminar. Nós desistimos muito facilmente, né? Nós desistimos muito facilmente. Por que será que Jesus foi atrás de Pedro quando ele pecou? Por que será que Jesus não foi atrás de Judas quando ele pecou? Os dois pecaram. Os dois. Judas pecou da sua maneira, Pedro pecou da sua maneira. Por que Jesus não foi atrás de Judas? Por que Jesus foi atrás de Pedro? Pela graça de Deus. Jesus podia ir atrás de qualquer pessoa, podia ir atrás de Judas, mas ele não foi. Mas ele foi atrás de Pedro. Ambos pecaram quase no mesmo instante, quase da mesma maneira. Um vendeu a Cristo, o outro negou a Cristo vergonhosamente. Não é? Veja a história de Pedro. Mas Jesus, como tinha começado uma boa obra na vida de Pedro, e disse, tu és pedra. Então ele foi atrás de Pedro e trabalhou no coração dele. Jesus perseverou na vida de Pedro, não perseverou na vida de Judas. Vai, faça o que você tem para fazer. E o abandonou na sua incredulidade. Mas quando os seus irmãos, ele começa lá na eternidade, no dia propício, ele vai e chama, no seu dia, quando Deus te chamar, no dia, pelo instrumento que Deus usar, mas também na salvação, que é um processo lento, contínuo, que não trabalha, não para nesse mundo continuamente. Você fala assim, eu tenho que me esforçar, é desse modo que você enxerga, mas que na realidade é uma obra de Deus no coração do homem, que nem o diabo pode apagar, nem as trevas, nem o mal pode tirar. Jesus disse o seguinte, ninguém tira as minhas ovelhas da minha mão, eu dou minha vida por elas. Se Jesus deu a sua vida, já pagou pelo preço, o que você tem que pagar mais? Você não tem que pagar por mais nada. Por isso que a Igreja Católica inventou lá penitência, né? Você tem que pagar, você tem que fazer, você tem que procurar, você tem que ser salvador de você mesmo, diz a Igreja Católica. Você tem que fazer por onde? E nós dissemos, não. Os reformados disseram, não, essa é uma obra, segundo a palavra de Deus, no coração do homem, não depende do homem, não depende da sua obra, não depende do que ele faz, mas depende unicamente da obra salvadora no coração do homem. É isso que é só toda a glória da nossa salvação depende unicamente de Deus e somente. Vamos ver lá Romanos 3, 28. Abra sua Bíblia aí. Romanos 3, 28. Quem achar pode ler, por favor. O homem é justificado unicamente, diz lá, pela fé, independente das obras da lei. Então o homem, ele é salvo não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele crê. Porque se dependesse de obras para você ser salvo, você nunca seria salvo. Nunca. Se dependesse de manter-se firme até o final, quem é aqui que consegue?
Deus deu 10 mandamentos. Quem é capaz de obedecer profundamente, intensamente todos os 10 mandamentos? Nós quebramos eles continuamente na nossa vida. O primeiro: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Quem é suficiente para isso? A lei exige isso. Você consegue fazer isso todos os dias da sua vida, a todo instante? Não consegue. A lei foi para mostrar a inutilidade do homem ser salvador de si mesmo. Isso significa que a lei é ruim, que ela é má? Não, a lei é muito boa. Ela é muito boa, como diz Pedro lá na sua carta. Ele vai falar assim: a lei é boa porque me mostra o meu estado. E ela vai dizer o seguinte: você precisa de um salvador, hein? Você precisa de um redentor. Você precisa de alguém para morrer no seu lugar, que faça essa obra, não você mesmo. Aí alguém pode perguntar assim: então não vou fazer nada, pastor. Não, pelo contrário, depois que você conhece esse Salvador, esse Redentor, Ele te conduz às boas obras na vida. Não é que você não vai fazer nada, não, pelo contrário. Você deve fazer muita coisa, mas você só vai fazer isso, preste atenção, se você estiver sendo assistido pelo poder e a graça do Senhor na sua vida. E quando você percebe que é Deus que está fazendo essa obra no seu coração, você vai render glórias a quem? A você mesmo? Não, a Deus. Você vai falar assim: não, isso daí foi Deus quem fez em mim, não sou eu mesmo. Não é a minha força, a minha habilidade, porque você não tem. Você tem às vezes um momento ou outro na sua vida, mas você não tem sempre, continuamente, todos os dias o seu coração. A Bíblia diz o seguinte, né? Sede santo como eu sou santo. Qual que é o padrão de Deus? Santidade perfeita. E você consegue ser santo como Deus é santo, mas está lá a ordem de Deus. Aí você fala assim: não consigo, não dou conta disso. Aí você vai dizer: eu preciso de um Salvador, porque Ele pode, né? Eu falei que tinha 4 estágios. Qual que foi o primeiro mesmo? Lá na eternidade, né? Predestinou, depois Ele nos chamou, depois Ele nos santificou. Olha só a palavra, irmãos. Não está dizendo assim: você se santificou. Não, Ele nos santificou. Deus nos santifica. Ele nos santificou. E falta um quarto ponto aí, qual que é? Nos glorificou. Ele vai nos glorificar. Não vai ficar nesse perrengue sempre a vida inteira, não, irmãos. Essa vida nossa, graças a Deus, ela é breve e curta. Graças a Deus ela é, né? 100 e poucos anos, quem sabe? Ela é breve em comparação de toda a eternidade. Mas Ele vai nos glorificar, não vai ficar sempre assim. Você tem algum problema na sua vida, alguma dificuldade, alguma enfermidade, algum problema psicológico, não vai ficar sempre assim. Ele vai nos glorificar. O que significa? Por isso que hoje fala da glorificação de Deus, né? Nós devemos glorificar a Deus, mas Ele também, Ele vai nos glorificar. Você pode glorificar a você mesmo? Você não pode, mas Deus vai, assim como os outros estágios lá da nossa salvação, do mesmo modo Ele vai nos glorificar. Seremos semelhantes a Cristo em glória, em poder e majestade também. Seremos semelhantes a Ele, não igual a Deus, mas semelhante a Ele, do mesmo modo como Ele está lá, nós seremos também, porque Cristo Jesus, Ele foi glorificado onde? Na carne. Eu sei que isso é muita informação, né? Mas Jesus Cristo ascendeu ao céu como? No corpo, numa figura humana. Ele veio em figura humana, Ele se fez carne, habitou entre nós como eu, como você, essa natureza pecaminosa, caída, mas sem pecado. Ele assumiu uma natureza humana pequena, baixa, criacional, mas não vai ficar sempre criação. O que aconteceu? Ele ascendeu ao céu no quê? No corpo. E Ele está lá no céu como? No corpo, glorificado. Temos que dizer isso. Ele está lá em corpo. Ele está lá, à destra do trono de Deus, porque Ele ascendeu no corpo, só que esse corpo foi revestido
de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, que não morre jamais. Ele está lá e Ele é o nosso representante lá. Ele assumiu a natureza humana, santificou essa natureza humana, glorificou essa natureza humana, e todos aqueles que são dele serão semelhantes também na natureza humana, sem pecado, glorificado lá no céu. Então, nosso estágio aqui não é apenas dessa santificação pequena aqui. Essa santificação pequena aqui vai terminar nesse mundo. E seremos o quê? Glorificados, estaremos sem pecado por toda a eternidade, semelhantes a Cristo. E isso vai redundar em mais glória e mais louvor quando estaremos lá na glória. Porque você vai ver o que Cristo vai fazer no seu corpo. Ele já está fazendo isso na sua vida. Ele já está purificando o seu corpo. Ele diz assim: eu estou purificando a mim mesmo. Quando Cristo te purifica, quando Ele me purifica, quando purifica a igreja, na verdade Ele está purificando a Ele mesmo, ao próprio Cristo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso nós seremos semelhantes a Ele e seremos glorificados para que esta glória de Deus em nós, que é reflexo da glória de Deus, possa continuar por toda a eternidade, por toda a eternidade afora. E não sabemos como será isso. Por toda a eternidade você vai estar, porque aquela obra lá você vai perceber que não foi você, que não foi a sua igreja, que não foi o pregador, que não foi o seu pai, que não foi ninguém, foi o próprio Cristo, porque nenhuma dessas pessoas pode se salvar. Nenhuma igreja pode salvar ninguém. Nenhum pai pode salvar o seu filho. Somente Cristo Jesus. Nós podemos servir de instrumento. O pai e a mãe podem servir de instrumento de Deus para conduzi-los a Cristo. Orar por eles, orar com eles, para conduzir essa pessoa até Cristo Jesus. Como instrumento de Deus nas mãos do Senhor e conduzir a Cristo Jesus. Conduz a Ele. Conduz a Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o único Redentor da nossa alma. E lá no final de tudo isso, Ele vai glorificar todos os seus. Seremos semelhantes a Cristo Jesus lá na glória. E isso vai ser maravilhoso, porque vamos ter essa consciência plena. Porque não foi a nós mesmos, foi por sua graça e seu imenso amor. Você não pagou nada por isso. Foi tudo gratuito. Você não fez por merecer. Você não fez por merecer. Porque lá na Igreja Católica você tem que merecer. É por mérito. Aqui a meritocracia não vale no Evangelho. Vale para Cristo. Só para Cristo. Ele fez por merecer. Ele fez por onde? Porque foi o sangue dele que foi vertido, que foi derramado para pagar por todos os nossos pecados, para garantir um povo. Então é Ele quem persevera na nossa vida. Então, irmãos, na glória da nossa santificação, é Ele quem faz isso. Convido você a abrir lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Veja o que diz aí da glória de Deus na nossa santificação. Alguém lê, por favor? Então, esse é o processo da santificação. Tudo que você fizer, esse é o padrão de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer outra coisa qualquer, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, o crente é conduzido a fazer isso na vida. Na verdade, ele é impelido para fazer isso, no seu comer, no seu andar, no seu agir, sempre impulsionado pelo Espírito Santo para conduzir essas coisas. Ele deve andar em boas obras, sim. A Bíblia fala em boas obras. A Bíblia fala assim que somos cooperadores. A Bíblia fala assim que nós somos embaixadores. A Bíblia fala assim que nós somos voz de Deus no mundo. Pessoas que deverão brilhar no mundo. Somos luz e sal no mundo. Mas isso, irmãos, nós somos feitos para a glória de Deus. Quer fazer isso, quer fazer qualquer outra coisa, você faça isso como? De que maneira? Não está falando apenas para você fazer isso, porque você vai fazer. Para a glória de Deus. O texto termina assim: para glorificar o nome do Senhor, para a glória do Senhor.
não para si mesmo. Então você vai comer, você não vai falar assim, foi a força do meu braço, foi o meu conhecimento, foi a minha expertise que fez isso, foi o meu querer, foi a minha vontade. Você deve fazer isso, como você deve fazer isso? Você trabalha, você faz muitas coisas na vida, então você deve fazer isso para a glória dele, para o louvor dele, porque foi ele quem fez isso na sua vida. Você existe, você faz, você age para a glória, como função maior da glória do Senhor. Então a sua santificação é um processo que deve render glórias a Deus e não a si mesmo. Diferentemente dos judeus, judaizantes, diferentemente dos fariseus, que eles faziam tudo para a sua glória, não é? O que eles faziam? Eles oravam na praça, eles faziam orações, eles faziam jejuns, eles faziam culto, mas era para a glória deles mesmos. E Jesus disse, eles já receberam aquilo que eles queriam. Eles já receberam o que eles queriam não queriam ser vistos pelos homens? Então eles receberam, a parte deles já foi. Mas vocês, quando você orar, o que você deve fazer? Vai para o teu quarto, e em secreto, ora ao teu pai em secreto, e em secreto teu pai vai te recompensar. Não é para a glória dos homens, não é para as pessoas verem, mas é unicamente para a glória do Senhor. Enquanto muitas pessoas fazem isso apenas para se mostrar perante os homens, a obra de Deus, o que ele faz? Quer comais, quer bebais, façam isso para a glória de Deus. Você deu alguma coisa para alguém, não conte para ninguém. Não saiba a tua mão direita o que fez a tua mão esquerda, diz a palavra do Senhor. Seja oculto até para você mesmo. Faça isso para a glória de Deus. É para honrar o nome do Senhor, e não para honrar a mim mesmo, mas para a glória do Senhor. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Quer você tenha, quer você não tenha, a Bíblia diz o seguinte, que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É para o Senhor, é para a glória do Senhor. Então não importa se você está vivo ou se você está morto, diz a palavra do Senhor, não importa. Você já é do Senhor, você pertence ao Senhor. Não é porque você está vivo ou porque você está morto que acabou, não. Tudo já está nas mãos do Senhor e você é dele, né? Aqui tem, na nosso catecismo de Westminster, diz assim, resume o fim principal do homem, que é glorificar a Deus e alegrar-se nele todos os dias. Não é isso que diz a nossa confissão de fé? Para que o homem foi feito? Para glorificar o nome de Deus. Chama a atenção dos irmãos em outro texto, Romanos 8:30. Alguém lê para mim, por favor. 8:30. Isso. Olha, seremos semelhantes a quem? A Cristo, aquilo que eu acabei de ler. Os 4 passos, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Por favor. Segundo aos Coríntios 3, 18. Que é outra parte que fala sobre isso. Somos o quê? Transformados. Irmão, isso aqui eu gosto demais, isso aqui. Esse texto é muito bom. Somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. É a obra dele. Então, o que ele faz na vida de um crente? Ele nem percebe muito bem isso, ele nem sabe como se dá isso bem na sua vida. Mas ele é transportado de um estado de glória para outro grau de glória. De um grau de glória para outro grau de glória. Como disse Abacuque lá, de fé em fé, de uma fé para outra fé, mais abundante, mais firme na nossa vida. Então ele começa pequeno, ele vai de fé em fé e vai alcançando outro grau de glória. Isso é santificação, que é um processo que acontece na nossa vida. Ou como disse o Senhor Jesus Cristo, de verdade em verdade, ele sai de uma verdade e pula para onde?
para uma outra verdade. Ele vai indo de fé em fé, de verdade em verdade, ou como disse o apóstolo Paulo aqui, de glória em glória, que é a mesma coisa. Ele sai de um estado de glória e vai para outro grau, sempre crescendo, sempre abundante no Senhor. Um crente, irmãos, nunca deve ficar estático. Nunca você deve dizer, tá bom, chega, basta na sua vida. Não. Por mais idade que você tenha, por mais experiência que você tenha na vida cristã, você deve sempre procurar agradar mais o Senhor. Sempre há áreas na sua vida que você deve mexer. Sempre há no seu pensamento que você deve mexer. Tudo aquilo lá deve ser feito para agora, de um estado de glória para outro grau de glória, pelo Espírito Santo, para ser transformado, como diz o texto, como espelho. Não foi que a irmã disse ali? Disse como espelho, como reflexo de Cristo Jesus. É como reflexo dele. É o que a Bíblia chama, irmãos, isso aqui eu estou falando em relação à aula anterior, da nova criação. Deus fez o mundo, não fez? Em quantos dias Deus fez esse mundo? 6. 7 não. 6. Sempre as pessoas respondem 7, né? Mas não é. Deus... mas não fez nada no 7º dia. Deus fez tudo muito bem feito em 6 dias. Mas a obra da nova criação demora a vida inteira. E Cristo Jesus está fazendo uma nova criação, uma nova criatura. Qual que é a obra dele? Ele está fazendo um novo mundo. Ele está fazendo uma nova criação. Nós somos novas criaturas. O original está escrito nova criação, refletindo aquela velha criação. Aquela velha criação vai acabar um dia. Essa criação dos 6 dias lá vai acabar. Não vai ter mais, mas ele está fazendo uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus, que demora toda a nossa vida. Mas ele está fazendo essa obra como por espelho, contemplando como um espelho a glória do Senhor. Quando fala espelho lá, nós temos que não imaginar o espelho dos nossos dias, né? O nosso espelho, você vai lá no banheiro da sua casa, na sua sala, sei lá onde você tem espelho, imagina o espelho da sua casa ali, você vê perfeito, né? Mas o espelho na época do apóstolo Paulo não era assim, ele era embaçado, ele não era perfeito, você não via perfeitamente como você vê hoje, né? Se você já viu espelhos antigos lá, não tinha um reflexo assim muito bom, não era perfeito, mas não importa, mas mesmo vendo assim, não perfeitamente, é isso que ele quer dizer num texto na sua época lá, você vai refletir aquela glória ali, aos poucos e aos poucos. A palavra do Senhor assim, um texto bastante conhecido, o justo como que ele é? Como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É a vida do cristão. Ele começa pequenininho, apenas com uma chaminha lá, apenas com um toque ali, mas ele tem que crescer para a glória de Deus. E essa obra, irmãos, mesmo que sendo lenta, ela é contínua no nosso coração. E Deus vai colocando o desejo aos poucos ali no nosso coração, aos poucos. É uma obra contínua, certa, segura na vida do cristão. Não é assim automático. O chamado é um instante. A justificação é um momento só, justificado em Cristo Jesus. Mas a nossa santificação, ela como que gota a gota na nossa vida, vai crescendo cada vez mais, como diz o texto lá, a imagem vai sendo transformado aos poucos na imagem e na semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é para a glória do Senhor. Essa obra que faz no nosso coração, cada vez mais, nós devemos buscar. E qual é a melhor maneira de você refletir isso? Através do culto, da adoração. A revista vai falar sobre isso. Vai falar assim, qual é a melhor maneira de você glorificar a Deus? É no culto, é na pregação, o ouvir atentamente a palavra do Senhor, quando ela é pregada biblicamente, baseada na palavra de Deus. Você está cultuando a Deus agora. Você está falando assim, pastor, não estou fazendo nada. Tá sim. Talvez fazendo a maior obra da sua vida. É quando você está glorificando a Deus, ouvindo atentamente a palavra do Senhor. É a melhor maneira de você servir a Deus, irmãos, por incrível que pareça, é ouvir a voz do Senhor. Deus deu o seu mandamento para que pudéssemos ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra do Senhor. É a melhor obra que você pode fazer na sua vida, vem pela fé, vem ali, para você depois agir,
vem primeiro para você ter conhecimento da obra do Senhor. Ela que vai transformando, vai mostrando as áreas escuras do seu coração, a negritude, e vai trabalhando, vai mexendo, vai agindo. É pela obra do Espírito Santo. Não adianta você falar assim, agora eu vou. Não é pela força do homem, não é quem quer, nem de quem corre, mas Deus usar da sua glória. Não é pela força humana, mas pelo poder unicamente de Deus, que não pode resistir à vontade do Senhor. Essa é a melhor maneira de glorificar a Deus através do culto. Quando você louva, quando você canta, quando você ora diante de Deus, diante dos homens, dando testemunho a Deus diante dos homens e diante de Deus também. É a melhor forma. Deus chamou uma igreja, não chamou individualmente. Muitas pessoas falam assim, eu não preciso da igreja. Precisa sim. Deus chamou uma igreja, Deus chamou um povo, para que esse povo pudesse juntos glorificar e bendizer na comunhão, no partir do pão, de casa em casa, refletindo a glória do Senhor. Há um desejo, há uma vontade, há uma volição que acompanha a vida do cristão para os desejos mais profundos do seu ser. E ele vai dizer o seguinte, eu não posso viver sem isso. Não dá. Quando chegaram para os discípulos do Senhor, falaram assim, olha, abandone esse Cristo. Ele falou assim, nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de agir assim, porque Deus é quem impele, é Ele que coloca o desejo, não é homem que faz isso, mas é o próprio Deus na sua obra, no seu coração, no dia a dia, que coloca esse desejo, essa vontade. Ele implanta no nosso coração, e você não pode fugir disso. Ele falou assim, nós não podemos deixar de falar desse nome. Nós não podemos mais deixar de abraçar a Cristo, porque é o que Ele começou, o homem não pode deixar de fazer a obra do Senhor. Alguma colocação, alguma questão dessa lição, que ficou em dúvida? Irmãos, a próxima lição vai continuar sobre essas obras. E é importante que você guarde essa revista na sua casa, porque tem a base da nossa fé. Vai falar depois, próximo agora, sobre o nosso batismo, depois sobre a ceia do Senhor. São temas básicos que a gente tem que ter para a gente crescer na graça de Cristo. Então as lições, elas são preparadas, essas lições aqui da nossa fé básica. Vai falar sobre também batismo, santa ceia, dons espirituais, matrimônio, divórcio, narcisismo, que é o que acontece muito nos nossos dias, disciplina e maledicência. São temas bastante importantes. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre o batismo, se Deus nos permitir. Vamos colocar em pé, irmãos, então, orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esses momentos que passamos na sua presença. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de fazer, Senhor Deus, calar e sossegar a nossa alma nessa manhã e poder refletir na Tua bondade, no Teu amor para conosco. Ó Senhor Deus, sabemos que são poucas, Senhor Deus, o nosso comprometimento contigo, mas a Tua graça é abundante na nossa vida. Queremos, Senhor Deus, te confessar, te pedir que o Senhor não leve em conta, Senhor Deus, os nossos pecados, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa letargia, em te buscar, Senhor Deus. Mas te pedimos que a Tua graça cada vez mais inunde o nosso ser, para te servir, para te obedecer e para te adorar. E agora, Senhor Deus, nos leve em paz para os nossos lares.
debaixo do conforto dos nossos queridos familiares. Nos dê, Senhor Deus, uma tarde de conforto, de repouso na Tua presença, e nos traga, Senhor Deus, logo mais à noite, para continuar o nosso louvor, a nossa adoração em Teu nome. Tudo isso nós pedimos através de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Divino Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós e todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe nossos queridos irmãos.